E aí, people, todos bem? Hoje eu vou fazer um vídeo mais curto, mas com uma reflexão muito importante. Eu tô aqui num cenário diferente e numa cidade diferente, meio na correria, mas eu não quis deixar de vir aqui trocar uma ideia com vocês. O assunto é STF. Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho pra gente conversar. A deputada bolsonarista Bia Kicis apresentou nessa semana, na Câmara dos Deputados, uma PEC que pretende reverter uma medida que foi tomada em 2015. Vocês se lembram da PEC da Bengala? Na época que essa PEC foi aprovada, o governo Dilma estava em decadência e o Congresso queria evitar que ela tivesse a chance de nomear mais 2 ministros do STF. Como assim? Eu explico. Existe uma idade máxima até quando o servidor público efetivo pode exercer seu cargo. Esse limite era de 70 anos. Como os ministros do STF são servidores efetivos do Poder Judiciário, a eles se aplicava essa regra. Eu ainda vou explicar para vocês como funciona a indicação, que passa por uma escolha a ser feita pelo presidente da República, mas o que vocês precisam saber é que a Dilma, ao longo do seu primeiro mandato e no início do segundo, já tinha indicado 4 ministros ao STF: Luiz Fux, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. E com a popularidade do governo caindo, o Congresso não gostaria que a presidenta pudesse nomear nenhuma das outras 2 vagas que iriam abrir durante o seu mandato, a do ministro Celso de Mello e a do ministro Marco Aurélio, que estavam prestes a completar 70 anos. O que eles fizeram? Alteraram a idade da aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos. Problema resolvido. Dilma não indicou mais nenhum ministro e, no final das contas, acabou sendo empichada. Essa foi uma mudança conveniente para as forças políticas da época. E agora, a situação se inverteu. O governo do atual presidente, Jair Bolsonaro, bem que gostaria de poder indicar ocupantes para mais algumas cadeiras do STF. Ele teve a oportunidade de nomear o ministro Cássio Nunes Marques, que entrou no lugar do ministro Celso de Mello, e de tentar a nomeação de André Mendonça no lugar do ministro Marco Aurélio. Eu digo tentar, porque a nomeação do André Mendonça ainda está parada na mesa do senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ do Senado. Ele ainda não agendou a sabatina. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, que eu vou colocar aqui para vocês o link. Bolsonaro já conseguiu, então, 2 indicações para o STF, mas, aparentemente, ele e sua base na Câmara não acham que isso seja suficiente. Eles querem mais. E como eles pretendem fazer isso? Voltando com a idade da aposentadoria compulsória para o que ela era antes da PEC da Bengala. É essa a proposta de emenda à Constituição apresentada pela deputada Bia Kicis: retornar com a idade da aposentadoria compulsória para 70 anos, o que permitiria ao Bolsonaro indicar mais 2 ministros ao STF para ocuparem a posição que hoje cabe a Rosa Weber e ao Ricardo Lewandowski. Esses ministros completam 75 anos em 2023, ou seja, essas vagas só serão preenchidas pelas regras atuais por indicação do presidente eleito em 2022. Se a mudança for aprovada, isso permite que Bolsonaro indique novos ministros ao STF desde já, o que pode ser bastante conveniente, já que a reeleição dele não é certa. Aliás, é bastante duvidosa. A deputada Bia Kicis, quando perguntada se a intenção dessa mudança era beneficiar o governo atual, permitindo mais 2 indicações ao STF, negou veementemente e ainda declarou que, caso a mudança seja aprovada, ainda assim, Bolsonaro só irá preencher essas vagas se reeleito. Gente, primeiro que o Bolsonaro, ou o que os seus apoiadores falam, não se escreve. E depois, isso nem é escolha dele. A composição do STF é feita por 11 ministros. A substituição deve acontecer logo que a vaga ocorra e não quando o presidente quiser. São 2 turmas com 5 ministros cada e o plenário com 11, cada um deles responsável pelo julgamento de um número X de processos. Ou seja, essa conversa da deputada é a famosa conversa para boi dormir, né? A indicação de um ministro do STF é feita pelo presidente da República, que escolhe entre cidadãos com notável saber jurídico e reputação ilibada. Uma escolha bastante livre, já que esses são basicamente os únicos requisitos.
A pessoa indicada precisa passar por uma sabatina no Senado Federal, que é como uma entrevista, e os senadores decidem se aprovam ou não essa indicação. Esse sistema é pensado para que, na escolha de um membro da mais alta corte do país, do Poder Judiciário, a gente tenha participação tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. Na teoria, seria um dos mecanismos do sistema de freios e contrapesos. Aqui é importante lembrar que nunca o Senado reprovou uma indicação feita pelo presidente da República. E essa é a primeira vez que a gente está vendo um senador deliberadamente adiar a sabatina e, consequentemente, a aprovação de um indicado. E a gente tem que lembrar também que, recentemente, o Bolsonaro deu uma declaração se referindo ao ministro Cássio Nunes, indicado por ele, como se ele fosse alguém que estivesse do seu lado, alguém que pertencesse à patotinha dele. Depois do que eu expliquei para vocês, eu vou deixar aqui um questionamento. Será que essa forma de indicação de ministro do STF, ministros que são pessoas com competências para julgar crimes cometidos pelo presidente da República, dentre outros cargos de alto escalão, será que esse procedimento realmente funciona como um sistema de controle entre os poderes? Ou ele permite alianças não republicanas? Gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho, porque todo sábado, 12h47, tem vídeo novo e eu tenho certeza que você não vai querer perder.